próximo grupo, que é sem dúvida o grupo mais conhecido dos discípulos, não tenho dúvida nenhuma disso, e eu vou chamar esse grupo o grupo dos achegados. Se você quiser sugerir depois um nome diferente para essas categorias, eu estou aceitando sugestões, tá bom? Você entendeu qual é a ideia do perfil? Se você quiser depois fazer aí a sua contribuição, eu posso mudar sem problema nenhum. E quem são os achegados? Os achegados eu vou citar aí, que nós vamos conversar hoje sobre 2 deles pelo menos, Pedro, Tiago e João. Não adianta pedir para eu colocar o barquinho, porque o barquinho não faz parte do grupo de discípulos, certo? Porque toda vez que fala em Pedro, Tiago e João, tem que vir o barquinho junto. Quem foi na escola dominical sabe do que eu estou falando. Então vamos falar dos achegados. Quem eram os achegados? Né? Pedro, Tiago e João. A sala VIP dos discípulos, né? Estavam sempre lá e houve, claro, alguns momentos em que eles estavam só os 3, você sabe disso, e a gente fica às vezes se perguntando por que esses 3 estavam ali. Né? Por que eles estavam, às vezes, naquela condição especial? Certamente não era por favoritismo, isso a gente pode saber porque Jesus não faria isso. Alguns dizem assim, não, é porque eles eram os principais ali, os elementos. De fato, eles se tornaram, principalmente Pedro e João, né, se tornaram os mais proeminentes dos apóstolos. E alguns dizem assim, é por isso, eles tinham uma condição maior, então Jesus investiu mais neles. Mas isso é mera conjectura, né? Você já considerou que pode ser até o contrário? De repente era justamente porque Jesus via neles mais falhas do que via nos outros, né? Porque nós vamos ver que eles também não começaram assim como os grandes campeões da fé e do discipulado, né? Pode ser talvez que eles fossem justamente o contrário. Jesus percebeu que eles precisavam de uma hora extra aí, né? Sabe aquele aluno que precisa de segunda época? Lembra da época? Quem sabe o que é segunda época está no grupo de risco, né? Mas você sabe aí daqueles que precisavam de um reforço escolar, né? Pode ser que fossem esses, que fosse esse o caso. Então eu não vou aqui especular sobre por que eles tinham esse privilégio aí, por que eles tinham essa possibilidade que às vezes os outros não tiveram, de estar em lugares. Há pelo menos 3 momentos, talvez haja outros que alguém possa me ajudar aí, mas houve 3 momentos em que só esses 3 estavam entre os discípulos. No Monte da Transfiguração, só subiram os 3. No dia que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e também naquele momento da oração que ele faz lá no Getsemane, né? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Só os 3 que estavam. O grupo foi até um pedaço, depois Jesus se retirou um pouquinho e levou só os 3 com eles. Então, por que isso aconteceu? Por que ele os escolheu para fazer essas revelações especiais? A gente não tem como saber. O fato é que esses faziam, por isso estou chamando esses 3 de o grupo dos achegados, né? Não é dos abestados, né? Presta atenção, é dos achegados. Então, vamos dividir esse grupo dos achegados, porque esses 2 são os que mais nós temos informações a respeito desses 3, na verdade, Pedro, Tiago e João, e até o barquinho aparece mais do que Bartolomeu, né, na história. Vê como que era discreto mesmo, né? Agora vamos falar nesse vídeo de agora apenas dos 2 primeiros, Tiago e João, os que foram apelidados por Jesus de filhos do trovão. Deve ter alguma razão, né? Pelo menos eu acho que aparece aqui no começo das narrativas dos evangelhos, vai aparecer aqui algumas razões porque eles foram apelidados assim, né? Os 2 eram filhos de Zebedeu, provavelmente filhos de... A sua mãe talvez chamasse Salomé, e eles foram apelidados aí de filhos do trovão. A razão vai ficar muito clara, e já você vai perceber aí, você vai se lembrar. Aliás, pessoal, é bom lembrar que as histórias dos discípulos de Jesus, elas acontecem em 4 evangelhos. Viu, Ana Camila? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então tem algumas coisas que só um evangelista fala, algumas coisas que outro fala. Por exemplo, o chamado de Bartolomeu, que se for ele o Natanael, está registrado só em João. A conversa de Pedro com Jesus depois, né, na sua restauração, está registrada só em João. Então, eu não estou mencionando todas as referências aqui das histórias, mas elas estão em um dos 4 evangelhos. No e-book você vai ter as referências todas, você pode conferir, tá bom? Então, vamos lá. Filhos do Trovão, esta informação só é trazida por Marcos e só está lá naquela lista de apóstolos que Marcos traz, né? Mateus traz a lista dos 12, mas não dá esse apelido que Jesus deu aos seus discípulos. Por que será que eles foram chamados assim? Bom,
Há algumas razões aí que a gente pode ver, né? É, mas antes de falar por que eles foram chamados, vamos lembrar que eles eram donos de uma empresa de pesca. E como é que a gente sabe disso? Porque quando Jesus os chamou, eles estavam lavando as redes. E quando Jesus os chamou para segui-los, diz o texto de Marcos também, que eles deixaram as redes com o pai e com os empregados. Quer dizer, eles tinham lá, eles não eram pescadores assim só de jogar tarrafa lá ou de ir com anzol. Eles tinham um grupo que trabalhava para eles, tinham empregados. Quando a gente vê lá em Atos que se diz que, principalmente Pedro e João, né, que foram chamados assim, foram chamados de homens iletrados e incultos, a gente acha que eles eram ignorantes. Né? O que eles queriam dizer quando falavam que eles eram iletrados e incultos é que eles não tiveram formação acadêmica ou não tiveram uma instrução acadêmica formal. Notadamente, eles queriam dizer que eles não tinham sido instruídos por algum rabino, eles não eram da aristocracia, né? Mas não significa que eles eram necessariamente pobres ou iletrados no sentido de serem analfabetos. Eles tinham uma condição de vida razoável, pelo que parece, dentro do que era possível, um judeu na época de Jesus, né, na época do Império Romano, ter uma condição de vida razoável. Mas eles tinham lá uma empresa que os permitia, pelo menos, empregar algumas pessoas, o que implica que eles tinham lá algum conhecimento administrativo, no mínimo técnico, para ser donos daquele negócio. E por que isso é importante? Porque assim como Mateus, eles também abriram mão, né, de uma carreira lucrativa, talvez de herdar a empresa do pai e de continuar tocando. Mas isso ainda não explica porque eles são os filhos do trovão. Né? Isso ainda não é a razão. Mas você vai se lembrar de alguns episódios em que eles aparecem. Né? Então, por exemplo, teve um dia lá que eles foram passar por uma aldeia de samaritanos e os samaritanos não quiseram receber o Jesus e os seus discípulos. Era um grupo de judeus, você sabe da rixa que havia entre eles, judeus e samaritanos, e o fato é que eles não quiseram receber os discípulos de Jesus. Qual é a proposta dos filhos de Zebedeu? Senhor, quer que a gente. É interessante que eles não falaram para o Senhor mandar, né? Pelo menos na narrativa de Marcos, eu estava observando isso enquanto estudava hoje. Eles falam assim: Senhor, quer que nós peçamos que desça fogo do céu para destruir esses samaritanos? Há algumas versões que trazem, nem todas trazem isso, né? Mas há algumas versões que trazem a expressão como fez Elias nesse episódio. Então, talvez o que eles tenham querido dizer é isso. Assim como Elias mandou descer fogo do céu lá, naquele episódio do Monte Carmelo, a gente podia fazer a mesma coisa. Vamos dar uma demonstração do teu poder aqui e vamos mostrar quem nós somos. Afinal de contas, o Senhor é o Messias. Quem são esses caras para não nos receber? Né? Quem é que está falando isso? O Tiago e João. Né? Aí talvez uma indicação do porquê que eles estão sendo chamados de filhos do trovão. Ninguém recebe essa alcunha de graça. Né? Alguma coisa eles deviam ser ou fazer. Isso é um traço da personalidade deles, pelo menos enquanto nós estamos aqui vendo as páginas dos evangelhos. Esse traço, vamos ver se ele vai permanecer e por quanto tempo vai permanecer na vida deles. Mas tem mais episódios que envolvem. Né? Uma vez, o João chegou todo animado para Jesus. Tem umas coisas que são muito curiosas, né? Aí você está vendo aí, porque que eu estou chamando os caras de dose, né? Uma vez, o João chegou todo animado para Jesus e falou assim, ó Senhor, agora eu vou colocar aqui algumas palavras que não estão aí no texto, né? Ó Senhor, o Senhor devia se orgulhar de mim. Por que, João? O que você fez de bom hoje? É o seguinte, tinha uma galera aí que estava expulsando o demônio, mas eles não são da nossa turma. Eles não são do nosso grupo. Eu mandei parar. Falei, não, vocês não são da nossa turma, vocês não fizeram o curso, Jesus e os seus discípulos, eles não estão inscritos, então é o seguinte, vocês podem até estar expulsando o demônio, mas você não é um dos nossos, pode parar. Eu imagino que quando o João falou isso, ele esperava receber um elogio, né? É mesmo, João, é mesmo, esse pessoal aí não é dos nossos, olha a placa que eles põem lá no grupo deles. Olha a camiseta dos caras. É diferente da nossa camiseta. Então, quem são eles? E aí, além de tudo, ainda Jesus ia dar umas cutucadas. É mesmo, né? Tem esse pessoal aí, tem aquele outro ali e tal. Curiosa foi a resposta de Jesus quando ele fez isso. Ao invés de dar uma
um elogio, assim, falou, que bom, hein, João, que você fez. Ele respondeu assim, não, não é para impedir. Se alguém está fazendo um milagre em meu nome, né, não vai falar mal de mim logo em seguida, né? Porque quem não é contra nós está a nosso favor. Então, deixa o cara fazer. Mas, talvez no seu zelo, né, o filho do trovão, João, fala, não, ele não está andando com a gente, não, não pode. Né? Esse aí são os filhos do trovão, enquanto eles são os 12. Né? E uma outra coisa que acontece aqui, né? Você lembra do dia em que eles chegaram para Jesus? E aí você tem que fazer o complemento das narrativas, porque um evangelho fala que foram eles que foram pedir, e o outro evangelho fala que a mãe deles que foi pedir. Então você tem que juntar as duas narrativas e complementar uma com a outra, e você vai ficar com a narrativa completa de que eles dois, com o aval e a presença de sua mãe, foram lá pedir para Jesus para que no seu reino eles pudessem assentar uma à direita e uma à esquerda. Aí eles já não iam ser mais filhos do trovão, aí eles já estavam querendo ser o próprio trovão. Né? Aí já estavam querendo, se bobeasse um pouco, eles poderiam fazer a seguinte colocação. Olha, senhor, nós estamos pedindo a direita e a esquerda, mas se tiver uma chance e a gente puder sentar também no trono, quando o senhor não tiver, às vezes o senhor precisa sair, né? O senhor precisa atender alguma outra necessidade, aí a gente, a gente assume o seu lugar. Tá vendo por que eles eram os filhos do trovão? Não foi assim à toa que eles receberam essa alcunha do Senhor Jesus Cristo. Né? Eles tinham esse traço de caráter assim. Aliás, eu diria aqui, desculpa, eu quis dizer traço de personalidade. Eles tinham um traço de personalidade, né, que, como dizia, ou diz ainda, né, porque ele não morreu ainda, né, como diz o ex-técnico de futebol, não sei se ele ainda eu nunca mais vi, e o ex-goleiro Leão, um dia falaram assim pro Leão, Emerson Leão, né? Você tem uma personalidade forte, é verdade? Ele falou, não, eu tenho personalidade. Os outros não têm, e é por isso que eu, né? Foi uma boa. Era isso que o Tiago e o João falavam, né? Não, nós não temos personalidade forte, nós temos personalidade. A gente fala o que pensa, a gente é o que a gente é, e olha, a gente tem muita convicção, e aí talvez, né? Estou aqui agora imaginando que eles fossem daqueles que falam, como alguns de nós falam, é que eu gosto das coisas certas, não gosto de coisa errada. E como isso é uma desculpa, eu já usei isso, inclusive, na minha vida, como isso é uma desculpa para a gente mandar fogo para destruir os que não andam com a gente, né? Para censurar aqueles que não fazem exatamente como a gente. A nossa desculpa é essa, nós temos zelo, a gente gosta das coisas no lugar, a gente gosta das coisas certinhas. Às vezes não é isso, às vezes é só um traço de personalidade forte que quer impor a sua opinião sobre os outros e que não quer exatamente conviver com o diferente. Me parece que essa era uma característica aqui. De novo, falei da característica aqui, né? Não era uma característica dos filhos do trovão. Eles queriam impor-se e às vezes queriam levar Jesus para tomar, né, partido deles. Ó, senhor, manda fogo do céu aí, mas se o senhor não quiser mandar, nós mesmo mandamos. Né? Então, tá aí esses dois encantadores dose, né? Quem se identifica com eles, levanta a mão. Agora, lembre que nós estamos falando de quem eles são nos evangelhos. Certo? Está havendo um trabalho ainda, né? Jesus está trabalhando com eles e espera-se que ao final de um tempo com Jesus, eles tenham mudado de um jeito ou de outro, tenham tido aí a possibilidade de alterar. Não vou dizer que eles têm que alterar o seu jeito de ser, mas têm que controlar o seu jeito de ser e talvez vão ter que aprender algumas coisas aí para poderem ser usados por Deus. Então, vamos ver como é que eles passaram a ser depois de conviverem com Jesus. Mas nós temos percebido que todos aqueles com quem nós nos deparamos até agora, dos 12, eles foram mudados por Jesus completamente. Suas vidas não foram mais iguais. Como vai ser a de Tiago e João? Bom, é como se você não soubesse, né? Que é claro que você está acostumadíssimo com a história de Tiago e João. Você já sabe o que vai acontecer com eles. Você já sabe onde nós vamos chegar com esse papo. Tiago é o primeiro apóstolo a morrer por sua fé. Ele é o Tiago que morre lá em Atos capítulo 12. E é uma coisa bem curiosa que nós não temos explicação para ela,
Mas a morte de Tiago, ela acontece, né? Ela está ali no capítulo 12 de Atos. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode até dar uma espiadinha lá. Começa no capítulo 12, dizendo que Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então ele é o primeiro mártir. Ele não é o primeiro mártir da igreja, porque o Estevão já tinha morrido, né? E talvez outros já tinham morrido naquele momento, por causa da perseguição que sobreveio à igreja, no capítulo 8, mas ele é o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Nesse mesmo texto, quando ele prende Tiago, ele prende também Pedro e João. Tiago ele manda matar e prende Pedro. No mesmo capítulo, no mesmo trecho que diz que Tiago foi passado à espada, provavelmente decapitado, alguns dias depois Pedro é liberto do cárcere por anjos que descem, que entram lá na cela, abrem a cela e ele sai. Quer dizer, nem tente explicar, hein? Já vou avisando. Como é que pode isso? A igreja estava orando por eles. A igreja estava intensamente orando. Na verdade, fala isso sobre Pedro, né? Versículo 5. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Embora não está dito isso aqui a respeito de Tiago, mas eu não tenho nenhuma dúvida que eles estavam orando também por Tiago. E aí, Pedro é liberto milagrosamente da prisão e Tiago é morto. Não tente explicar. Desígnios de Deus. Inclusive, olha o que aconteceu aqui com os dois irmãos. Né? Eu contrapus a história de Tiago à de Pedro, mas agora veja. Você sabe o que aconteceu com João. Tiago é o primeiro apóstolo a morrer por sua fé. João, seu irmão, é o último a morrer por sua fé. Por quê? Não adianta você querer saber por quê. Sabe o que você pode aprender aqui? Algumas pessoas glorificam a Deus morrendo pela causa do Evangelho. Outras glorificam a Deus vivendo pela causa do Evangelho. A semana anterior a essa que nós estamos gravando essa live, faleceu um homem de Deus muito conhecido aqui no Brasil, notadamente entre as igrejas dos irmãos, e nós tivemos ontem, no dia 15, um programa especial em homenagem à sua vida e sua obra. Nosso irmão Jaime Crawford viveu 68 anos no Brasil. 68 anos de trabalho aqui no Brasil. Ele veio com a sua esposa, teve os filhos aqui e, enfim, a sua história está aí para ser contada. 68 anos. Logo que ele chegou no Brasil, talvez na mesma época, você já deve ter ouvido essa história, 5 missionários jovens, eles eram contemporâneos, só que o seu Jaime era da Escócia, e esses missionários eram americanos, acho que todos eram americanos, foram evangelizar índios lá no Equador. Essa história linda é contada num filme chamado Terra Selvagem, ou no livro que talvez você já tenha lido, O Piloto das Selvas. Eles fizeram muitas tentativas de contato, era uma tribo não alcançada, uma tribo muito violenta, e quando eles finalmente pousaram com o seu aviãozinho na beira de um rio para tentar fazer o primeiro contato físico com os indígenas, eles foram atacados e foram mortos. No primeiro contato que eles foram fazer. Eles glorificaram a Deus, 5 mártires do Evangelho, jovens, pelo menos um deles era pai de crianças pequenas, estavam lá tentando evangelizar a tribo dos Aucas, lá no Equador, e todos eles morreram. Agora, compare a vida deles com a vida do seu Jaime Crawford, que ficou 68 anos trabalhando no Brasil. Por quê? A um foi dada a chance de glorificar a Deus nesses 68 anos de trabalho. E enquanto nós fazíamos aquela homenagem, a homenagem ao seu Jaime, nós recebemos vários depoimentos e percebemos quantas vidas foram impactadas, quantas famílias estão hoje nas igrejas do Brasil inteiro como resultado do trabalho que o seu Jaime semeou. É verdade que se você conhecer a história dos Aucas, você vai descobrir que aquela tribo foi alcançada depois. Inclusive, como parte do trabalho que pelo menos
pelo menos uma das viúvas daqueles homens que foram assassinados foi fazer. Há poucos dias atrás faleceu um dos índios que estava na praia e que assassinou aqueles missionários. Aquele índio, um daqueles índios que assassinou os missionários, se converteu depois e se tornou um líder da igreja dos Aucas. E a história é tão impressionante que, tempos depois, o filho desse missionário assassinado, quando ele foi ser batizado, ou na verdade, quando ele foi ser batizado, ele pediu para ser batizado no rio, lá no Equador, onde seu pai tinha sido morto. Sabe quem foi que batizou o menino? Um dos assassinos do seu pai, que tinha se convertido e era um dos líderes da igreja. Qual das vidas glorificou mais a Deus? A do seu Jaime, que viveu 68 anos entre nós, ou a desses 5 missionários que não viram os Aucas salvos? Vão encontrá-los no céu, mas não viram eles aqui. Eu acho que você sabe a resposta. Não dá para dizer qual dos dois glorificou mais a Deus. Os dois glorificaram a Deus porque os dois cumpriram, os dois grupos, né? Os 5 missionários, o seu Jaime, cumpriram de maneiras diferentes o propósito de Deus para a vida deles. Tiago não viu quase nada da história da igreja, viu só os primeiros dias, só os primeiros passos, talvez os primeiros anos. Não sabemos exatamente quanto tempo passou entre Atos 2 e Atos 12, mas estava no comecinho ainda. Ele não viu o evangelho chegar aos confins da terra, ele não viu os gentios sendo alcançados em grande número por instrumentalidade do apóstolo Paulo, ele não viu, ele morreu cedo, no começo da história. João, seu irmão, foi o último. São os mistérios de Deus, mas que nos ensinam que não é isso que interessa e não é essa a resposta que a gente precisa ter. O que a gente precisa ter é a convicção de que, seja você o Tiago, que vai glorificar a Deus morrendo por Jesus, seja você o João, que vai glorificar a Deus vivendo por Jesus, em ambos os casos, quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor, escreveria Paulo na sua epístola, não é? Então, esse é a primeira coisa interessante que eu vejo aqui no fim da história desses 12, na verdade, desses dois aqui, do Tiago e João.
aquela história que eu contei, a tribo dos Aúca. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre ela, procure. Eu, se não me engano, deve ter no Netflix. Alguém me disse que tinha no Netflix ou no Now, eu não sei. Terra Selvagem. Assista esse filme. Eu chorei. Eu para assistir um filme inteiro é difícil. Para chorar num filme, então, esse aí eu chorei de ficar sem lágrima para chorar mais. É muito emocionante a história, e é uma história real, verídica. Se você leu, eu li O Piloto das Selvas quando eu tinha 7 anos de idade. Aquela história me impactou muito. Mas o filme é realmente muito emocionante. Eu recomendo fortemente, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha sido útil para você e a gente se encontra no próximo vídeo, quando nós vamos falar na parte 5 do último dose, o mais famoso, o mais conhecido, o nosso Simão Pedro, e assim nós encerraremos